Dando a hora marcada, presentes todos os componentes que vão atuar nessa egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeto a ata da sessão anterior ao exame dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, declaro aprovada. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. O processo 1 da pauta é o 6º da lista de sustentação oral. Falará o doutor Marcelo Volcarte de Carvalho, pela recorrente. Relator, doutor Sebastião. O 16? É pauta o quê? Física? Física. Uhum. Não civil pública. Meu 1 é o 16. Então é o número 1. 54. O eminente relator, para anunciar a sua proposta de voto. Senhor presidente, fazendo aqui um breve relatório, é uma ação civil pública da Tempo Serviço, Ministério Público do Trabalho, da 4ª Vara de Trabalho de Uberlândia. É uma matéria controvertida, inclusive, aqui na turma, com algumas opções de voto, e eu aguardo a manifestação do advogado. Com a palavra, o ilustre advogado. Excelência, tendo em vista, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo desembargador-presidente, colhendo a turma, e informar que, no presente caso, tendo em vista a sentença apresentada, principalmente nas questões do recurso do egrégio parquet, não existe motivos para sua modificação. Todo o recurso trazido pelo Ministério Público do Trabalho traz como os únicos elementos fatores ultrapassados que não coadunam com a realidade. No presente caso, existem, inclusive, requerimentos para que sejam cumpridos itens que nem constam na NR17, como a questão do apoio do mouse. Fatos esses que devem, portanto, e levam à improcedência do feito. Em relação ao dano moral coletivo, a sentença, de modo, vamos dizer, um pouco equivocado, deu um valor arbitrado de R$300 mil. Contudo, conforme pode ser visto tanto pelo próprio recurso do Ministério Público do Trabalho quanto pela sentença, quase todos os itens de cumprimentos da NR foram realizados. E houve também a venda, por parte da Tempo de Serviços, do serviço de teleatendimento para outra empresa. Sendo por isso, não poderia ser aplicada uma indenização de um dano moral coletivo, não poderia ser aplicada a questão de eventuais e futuros astrentes para o cumprimento de determinadas normas, sendo que a Tempo de Serviço não tem mais relação com esse determinado atividade de teleatendimento, de telemarketing. O atendimento, o fundamento da sentença utilizado foi de que houve uma cessão. Essa cisão que houve, ela não foi completa e, por isso, responderia a Tempo de Serviços. Só que, no presente caso, toda a ação civil pública trata tão somente sobre a área de atendimento. E a área de atendimento foi integralmente vendida. Então, houve sim a cisão, houve a venda total, a cisão total da parte de atendimento. E como essa ação civil pública trata tão somente sobre a área de atendimento, não poderia haver a responsabilização da Tempo de Serviços sobre esses fatos, mesmo que tenha sido mantida em outras áreas. Porque a questão de toda a ação civil pública e a questão trazida tanto no recurso ordinário é tão somente sobre o cumprimento na área de atendimento. E essa área não pertence mais a Tempo de Serviços. Por isso eu peço pelo provimento do recurso da empresa e pelo improvimento do recurso do Ministério Público. Agradeço pela atenção. O Ministério Público vai fazer a sustentação? Perfeitamente. Eminente ministro, desembargador relator, demais juízes, advogados, a pretensão do Ministério Público principal aqui é no sentido de reconhecer a necessidade de uma tutela inibitória, porque
A fiscalização do trabalho comparece no ambiente da empresa por diversas vezes, constata uma infinidade de irregularidades e, em razão do processo judicial e das autuações, a empresa se propõe a regularizar alguns itens, não todos. E o juiz, diante dessa circunstância, não concede essa tutela inibitória. E o objetivo da ação é inibir uma conduta infracional recalcitrante. De nada vale, apenas após a fiscalização do trabalho, a empresa ajustar sua conduta. E o objetivo da ação civil pública não é uma regularização momentânea, é para o futuro. Se existe uma norma trabalhista, normas regulamentadoras que cuidam da saúde, da segurança, medidas de prevenção à saúde do trabalhador, como no caso aqui, até mesmo para fazer suas necessidades fisiológicas, os trabalhadores tinham restrições. Isso foi apontado pela fiscalização no ambiente da empresa. E o não deferimento dessa tutela inibitória vai fazer com que o Ministério Público sempre tenha que ajuizar uma ação civil pública, e a ação civil pública não pode ser banalizada a ponto de virar uma substituta de uma fiscalização do trabalho. Ela deve impor uma obrigação para o futuro. É esse o objetivo da ação civil pública. Se existe uma lei, ela tem que ser cumprida. E se ela só é cumprida após a fiscalização e uma ação civil pública, ela perde a eficácia. Então, é preciso dar essa combinação inibitória a essa tutela coletiva. E faço aqui apenas referência ao recurso, para não ser redundante e tomar muito tempo desse tribunal. Realmente, uma empresa que tem um patrimônio de mais de R$1 bilhão ser condenada em 300 mil após graves irregularidades trabalhistas, realmente desmotiva o infrator a continuar agindo dessa maneira. Então, R$300 mil, está vendo, em razão do que foi apurado lá, envolve meio ambiente de trabalho, segurança, saúde do trabalhador. Então, eu peço vênia para que haja uma reforma no sentido aqui postulado no recurso. Excelência. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, de fato é uma ação civil pública de grande repercussão. Há aqui algumas preliminares que eu estou rejeitando, de negativa de legitimidade do Ministério Público. Essa questão já está pacificada no âmbito do TST e do próprio Supremo Tribunal Federal. Carência também que eu estou rejeitando. Em seguida, há uma discussão sobre a limitação temporal da condenação, especialmente em razão dos vários pedidos e obrigações para o futuro e tutelas preventivas para o futuro. E aqui o voto é longo, eu faço uma análise dessa cisão da empresa. Toda essa área em que atuavam esses trabalhadores foi a Algar, comprou a Cerrado Serviço Limitado, que era afiliado, e houve um termo de fechamento com a data 1º de maio de 2015. E aqui eu estou entendendo que, nessa situação, o setor inteiro, como disse o advogado da tribuna, foi transferido para esse novo dono. E como não houve uma sucessão, mas sim uma cisão parcial, portanto, eu estou entendendo que não cabe mais a antiga empresa, ela não tem mais autonomia e condições de determinar ou exigir o cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer. Nesse ponto, então, estou acolhendo o recurso, extinguindo o processo nesses tópicos. Mas, quanto ao período anterior, a venda ou cisão da empresa aqui não elimina as infrações cometidas no período anterior. Então, eu estou entendendo que o dano moral coletivo anterior ocorreu e, por isso, cabe analisar esse tópico. Faço uma descrição no voto das diversas situações. Houve diversos autos de infração e está sendo multada e punida por isso a empresa.
eu estou entendendo, então, cabível dano moral coletivo. Fazendo a dosimetria, como tem sido ponderado nessa turma, especialmente em razão das dificuldades econômicas do tempo que passa, eu estou entendendo mais razoável reduzir o valor para R$150 mil. É um valor também considerável nessa situação, ainda mais que já está havendo a devida autuação pelo Autoria Fiscal do Ministério do Trabalho. Então, a conclusão, senhor presidente, é de estou rejeitando as preliminares de conhecimento, acolhendo a preliminar suscitada pela requerida, extinguir o processo sem resolução de mérito em relação às pretensões calcadas na obrigação de fazer e de não fazer, pela perda de objeto e ausência de interesse processual, já que a empresa não tem como implementar, ela não é mais titular dessa área inteira. Excluir as obrigações de fazer e não fazer impostas no dispositivo. Poder-se até discutir a permanência disso se a outra empresa fizesse parte do polo passivo, que não foi o caso. E ainda excluir a multa diária por descumprimento e, finalmente, reduzir o valor da indenização por dano moral coletivo para R$150 mil. É verdade que essa questão do valor do dano moral coletivo eu até deixo para discutir isso na sessão e gostaria até de ouvir dos demais colegas, se houver e entender que a redução está sendo muito drástica, nós podemos até, eventualmente, repensar o valor desta redução. Então, que nós construímos aqui na turma habitualmente verdadeiros acórdons, né, onde se faz um acordo disso. Então, até gostaria de ouvir a sugestão dos colegas quanto esse tema do valor do dano moral, porque no período anterior houve essas lesões. O Ministério Público requer que seja elevado para R$5 milhões e a empresa requer que seja excluído o valor da indenização. Estou propondo dessa forma, mas gostaria de ouvir propostas dos colegas a respeito. Então, essa é a minha proposição de voto, senhor presidente. Bueno, eu sou revisor e estou entendendo aqui com Vossa Excelência que, no caso, não houve transmissão dessas obrigações, porque não houve uma sucessão. Na verdade, houve uma cisão da empresa. Então, e esses serviços foram repassados para outra empresa que certamente vai ter que arcar com essas responsabilidades, com as responsabilidades trabalhistas, e se por acaso não cumprir, nesse caso aqui eu também não vejo outra solução a não ser uma nova ação civil pública que tenha a outra empresa no polo passivo, porque aqui nós teríamos que aplicar multas e penalidades a quem não foi parte no processo. Então, nesse ponto aqui, estou de acordo com Vossa Excelência. Quanto ao problema do dano moral, Vossa Excelência já fez uma redução. Nesses tempos de crise, nós temos reduzido o valor do dano moral exatamente para preservar o emprego. É o que nós já discutimos aqui com mais vagar. Nessas épocas de crise econômica dessa gravidade, nós temos reduzido o valor do dano moral, porque mantém a pena. A empresa certamente vai pagar, e é um valor considerável, mas a função também da ação civil pública não é arrecadar. A função da ação civil pública é inibir esses comportamentos quando não estão de acordo com a lei. Então, Vossa Excelência reduziu aqui de 300 para 150 mil, até tinha ficado em dúvida exatamente disso, mas então vou retirar essa dúvida e vou acompanhar integralmente Vossa Excelência nos dois votos, tendo em conta a ponderação do Ministério Público, a empresa tem um patrimônio grande, etc., etc. Então, acho que 150 mil aqui fica de bom tamanho. Então, acompanho Vossa Excelência integralmente em ambos os recursos. Escolho o voto da terceira votante, desembargadora Maristela. Senhor presidente, trata-se de empresa de grande porte, como foi informado pelo Ministério Público, com um patrimônio de R$1 bilhão? É ligado ao Grupo Bradesco. Né? Da empresa ou do grupo todo? Da empresa, né? Por esclarecimento de fato. A Algar que adquiriu o grupo ligado. todo, não da empresa. Tá. É do grupo? Isso. Então, já que é do grupo, eu vou manter o valor fixado na origem. Eu estava propensa a aumentar o valor, né? Mas eu fico vencida porque eu mantenho o valor de 300 mil fixado na origem. Fico vencida só quanto ao quanto indenizatório. O desembargador relator propôs essa discussão. Eu acho o seguinte, nesses tempos de crise econômica, eu acho que o dano moral coletivo aqui, a função dele também, ela não pode...
Qual seria o fundamento, então? Você acha que o valor perderia um pouco essa eficácia? Nossa, doutor Sebastião, eu acho 150 mil para uma empresa de grande porte, com área de atuação grande, como é, né? Todo dia a gente depara com ação contratempo. Eu acho que 150 mil não cumpre o efeito inibitório da repetição do dano, não. Mas Agora, essa área inteira foi deslocada. Nós não podemos esquecer também que é uma empresa de grande porte que dá muitos empregos também numa época de crise. Então, ponderação é nesse sentido. Tá, mas, de toda forma, eu fico vencida. Senhor presidente, eu vou então, evoluir um pouco, eu vou fixar em R$200 mil. 200 mil reais? 200 mil reais. Então, nós vamos alterar a conclusão apenas, Eu acho que aí... Eu acompanho, Acho que é razoável numa situação... apenas no valor dos danos morais, no item 4, ao invés de para o importe 150, para o importe 200 mil reais, o Acho que valor aí nós da construímos- condenação fica reduzido para 200, com custas de 4 mil. Aí né? a gente construímos um verdadeiro Exato, acordo. exato. Então, esse é o resultado que fica proclamado. Aí fica unânime, senhor presidente? Unânime. Unânime. Ótimo. A proposta é de construir uma solução comum, Sim, ainda eu que não gosto de seja fazer melhor, isso, porque eu acho que... e ao consenso momentâneo, pelo menos. O próximo? Próximo é o primeiro da extra pauta. É o 8º da lista de sustentação. Falará o doutor Caio Luiz de Almeida Vieira de Melo, pela agravante. Relatora, a doutora Maristela. Doutora Maristela, então, é relatora no 1109/2013, a quem eu peço que anuncie sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo do agravo de petição interposto. No mérito, estou negando-lhe provimento. Como o ilustre advogado fala pela agravante, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros da Grande Turma, doutor procurador, a questão trata-se de despersonalização e de formação de grupo econômico. E a alegação para fazer tal despersonalização é de fraude a credores. Acontece que 2 pontos são importantes e fundamentais, que eu vim aqui para pretender que, pelo menos, eles fiquem registrados no acordo. São fatos que estão nos autos. Primeiro deles, todas as alterações contratuais havidas e que se culminou no entendimento do juiz de primeiro grau de que haveria essas alterações foram feitas sem fraude a este reclamante, elas foram realizadas em 2011. E este processo foi ajuizado em 2013. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: a empresa que figurou no polo passivo do processo de conhecimento, a Cercel, a consultora, que deveria ter seus bens constritos inicialmente para poder fazer jus ao pagamento da execução, essa empresa não teve seus bens penhorados. E partiu-se, então, para os bens da Guaiú, que era uma empresa que foi montada para exploração de loteamento no sul da Bahia. Com outros sócios, terceiros, aí, que não tinham nada a ver com a história. Veja bem, Vossas Excelências, e esse é um dos fatos que eu quero que se registre no acordo. Posteriormente ao Bacenjude aplicado nos sócios da empresa, que seria formadora do grupo econômico, que foi fruto da despersonalização, posteriormente veio o reclamante exequente em petição que está nos autos, por esse 322, pedindo a penhora do imóvel da Cercel, que tem o valor que ele deu, avaliado em 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. E nisso já tinha sido recusada a penhora de um imóvel no Vale dos Cristais, aqui em Nova Lima, avaliado em 1.600.000, ao fundamento de que ele fazia parte de um loteamento que tinha a aprovação da planta de loteamento embargado, mas ele, como área de terra, não tinha nenhum impedimento. Então, a empresa que figurou no polo passivo, no processo de conhecimento, ela tinha pelo menos 6.600.000 reais em bens. E a execução monta 300 e poucos mil reais. Como fazer essa despersonalização? Aliás, o novo CPC, você sabe melhor que eu, existe 4 requisitos para a despersonalização. Incidente agora, na 133, novo CPC. Primeiro,
ato abusivo. Segundo, fraude, ou seja, esconder bens. Aqui não houve esconder bens, não houve a fraude, porque foi feito em 2011. Terceiro, ato contra o estatuto da empresa. Também não tem. E quarto, ato ilícito. Também não parece-me, salvo o melhor juízo, não vi ato ilícito aqui. O que há é o seguinte, a execução, pega o primeiro que passar na porta. E pegaram a Guaiú e deixaram os bens da Sercel, que não pagou o reclamante e que vai prejudicar os outros sócios que estavam lá na Guaiú. E eles quiseram que vão pagar. Então, esses fatos é que eu, da tribuna, peço a inserção deles no acordo, porque contra fato não há argumento. E aí nós vamos analisar posteriormente. São essas as considerações que tinha a fazer. Obrigado. A eminente relatora. Bom, eu tive o cuidado agora de analisar o agravo de petição e o que foi levantado na tribuna, à exceção da formação do grupo econômico, não está no agravo de petição. No agravo de petição não tem uma linha falando que há bens da Sercel. O agravo de petição enfrenta apenas a inexistência do grupo econômico e a inexistência de fraude de execução. Por isso, infelizmente, eu não vou poder enfrentar isso. E o juiz Acor também não enfrentou essa questão. Com relação ao grupo econômico, eu vou pedir licença para eu ler, porque são várias alterações contratual e eu não consegui guardar na minha memória. Então, eu estou entendendo pela caracterização do grupo econômico e apurei que a reclamada Sercel tem como sócio José Guilherme Gonçalves, Antônio Carlos Gonçalves Rocha, Empreendimentos e Participações, representada pelos presidentes Antônio Carlos Gonçalves, Espólio de Najib Jabur, Luciula Correia e Luiz Carlos. Por sua vez, a Rocha Empreendimento e Participações, uma sociedade anônima de capital fechado, tem como sócio Leonardo Moreira Gonçalves, Antônio Carlos Gonçalves Júnior, Cristiano Moreira, Rafael Hudson e também Antônio Carlos Gonçalves, que integra como sócio da Sercel. A empresa Rocha foi constituída originariamente como Rocha Empreendimentos, teve capital social de 4.800.000. Já a gravada Guiaú tem por objeto específico estudo de planejamento de construção de vendas e possuía originariamente como sócio o mesmo Antônio Carlos Gonçalves, a Rocha Empreendimentos, que eu já me referi acima, sendo sua subscritora única do capital social de 1.300.000. Posteriormente, a agravante Guiaú foi transformada em sociedade anônima de capital fechado e era representada pelo Carlos Eduardo Moreira Gonçalves, sendo que às folhas 234 e 239 foi acostado o instrumento público de procuração por meio do qual o senhor Antônio Carlos Gonçalves conferiu ao senhor Carlos Eduardo Moreira Gonçalves amplos poderes em relação à Sercel, o que demonstra aí o imbricamento e os mesmos sócios. Então, por conta disso, havendo ingerência de uma empresa na outra por seus sócios, por seus administradores, eu entendo que ficou comprovado o grupo econômico. E se não bastasse também, o senhor Carlos Eduardo Moreira Gonçalves, diretor-presidente da KM, que subscreveu ações nominativas da empresa Guiaú, foi nomeado procurador pelo mesmo Antônio Carlos Gonçalves para representá-lo na Sercel. Então, por tudo isso, eu acho que está cabalmente demonstrado pela documentação trazida aos autos a existência do grupo econômico. Eles falam que o documento não faz menção à assinatura das partes. E apreciando o documento, eu verifiquei que
assinatura do senhor Antônio Carlos Gonçalves não confere com o documento que foi 209 e 203. Ademais, o termo de autenticação de abertura e encerramento do livro de transferências de ações nominativas não se refere aos termos de transferência de folha 341 e 344. Esse termo foi confeccionado pela Grafotel Distribuidora e é o mesmo livro confeccionado pela Energia, Comércio e Indústria de Artefatos, conforme se verifica a folha 349 e 352, e foi devidamente assinado pelo senhor Antônio Carlos Gonçalves. Então, por tudo isso, eu estou sustentando o meu voto, confirmando o meu voto e negando provimento ao recurso. O revisor é o meritíssimo juiz convocado, doutor Rodrigo Ribeiro Bueno, que tem a palavra. Presidente, eu estou de acordo com o voto. Revisor de acordo. Terceiro votante, desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, recebi ontem o memorial do advogado e preocupação com o processo. Revi o que eu já tinha analisado. Eu também peço vendo para acompanhar a eminente relatora. E um ponto que chamou atenção seria sobre a aplicação do novo CPC, mas essa decisão foi apreciada na origem antes da vigência do novo Código de Processo Civil. Foi julgado 15 de fevereiro o embargo na origem. E o voto que gerou o AP, a decisão, é uma decisão longa, detalhada do juiz da Clarice, na mesma linha que vem sendo adotada pela eminente relatora. Naturalmente, se a empresa tem bens, isso atenua um pouco a apreensão da empresa, que ela pode recuperar eventualmente que for desembolsado por isso, ainda mais com todos esses imbricamentos sociais que o voto relacionou aqui com minúcia. Eu também peço vendo, estou acompanhando a eminente relatora. Eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. Próximo, agora uma sustentação oral à distância, proveniente do Foro de Varginha. É o processo 19 da pauta, o 9º da lista de sustentação oral. Falará a doutora Laura de Melo Rosa, pelo agravado. Relator, doutor Jales. 19 da pauta. Eu indago da ilustre advogada se ela está ouvindo. Bom dia, estou ouvindo, excelência. Pois não. Então, o processo é Fernando Gomes Filho, agravante, agravado, Steam Master, equipamentos térmicos limitados em recuperação judicial e outro. Eu sou o relator e minha proposta de voto é rejeitar a preliminar de inadmissibilidade, conhecer o presente agravo de petição e, no mérito, negar-lhe provimento. Nos termos do inciso 4, artigo 7 da Instrução Normativa número 1/2002, desse egrégio tribunal, não incidirão custas. A ilustre advogada fala pelo agravante. Então, eu falo pelo agravado. Como a senhora fala pelo agravado, eu estou negando provimento, a senhora aguardaria o primeiro voto divergente? Aguardo. Pois não. A revisora, a desembargadora Maristela Iris. Eu só fiz uma sugestão aí De alteração da ementa, né? de alteração. No método, estou inteiramente de acordo. Não. A eminente revisora está de acordo. Terceiro votando, doutor Rodrigo? Estou de acordo. Então, prevaleceu a unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente, o resultado fica proclamado. Ok, obrigada. Bom dia. Bom dia, doutora. Próximo. Próximo é o 16 da pauta, o primeiro da lista de sustentação oral. Falará o doutor João Braulio Faria de Vilhena, pelo recorrente Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção do Mobiliário de Tuiutaba, Santa Vitória e Capinópolis. Relator, doutor Jales. Pois não. O processo 103/2013, os recorrentes são CEMIG, Sindicato, recorridos os mesmos de Celminas. Minha proposta de voto é de conhecer de ambos os recursos ordinários, exceto nos temas da ilicitude da terceirização e direito à isonomia salarial e no mérito, dar provimento parcial ao apelo do sindicato, autor, para acrescentar à condenação os honorários advocatícios de 10%, calculado sobre o valor líquido da condenação, segundo os parâmetros indicados na fundamentação acima. Manter o valor arbitrado da condenação, que ainda é compatível. Essa é a minha proposta de voto. E o ilustre advogado fala Sindicato autor. Pelo sindicato autor. O senhor tem a palavra, doutor. Senhor presidente, eu vou... Um único fato aqui, com relação ao voto de Vossa Excelência, é com relação aos honorários. É a terceira vez que esse processo vem aqui no tribunal.
Nós já cassamos a sentença 2 vezes, até que o juiz de primeiro grau agora julgou procedente a ação, mas indeferiu os honorários. E o nosso recurso é exclusivamente com relação aos honorários, que, na fórmula súmula 219, itens 1 e 3, pede, então, a reconsideração de Vossa Excelência que conceda os honorários na base de 15%, porque, efetivamente, o processo está dando trabalho. Foi não. É a costumeira justiça. Foi não. No caso aqui, o meu padrão, nesses casos, processos maiores, etc., eu sempre arbitro os honorários advocatícios em 10%. Naquela média, nem os 5% que a lei permite, nem os 15% que é o máximo. Eu sou em médio veritas, então estou mantendo a minha proposta de voto por essa razão. Colho o voto da desembargadora Maristela, que é a segunda votante. De acordo, senhor presidente. Doutora Maristela, de acordo. Doutor Rodrigo? Faria os 15%, excelência. Eu entendo o seguinte, 15% é o normal nessas situações, só se o caso não foi bem tratado pelos advogados no processo, é que eu faço qualquer redução, mas nesse caso aí, numa situação normal que eu estou vendo nesse processo. Vossa Excelência daria 15%? Está razoável. Eu normalmente dou 10%. Em caso de substituição processual, que a execução vai dar alta, é uma empresa pública, né? A CEMIG, se fosse uma individual, mas uma substituição. O valor dessa liquidação... Há muito tempo, né? Está precisando do sindicato entrar com uma ação coletiva, para mim... O processo é de É 2013. a falência do serviço, né, da administração da empresa. Precisa de um sindicato interferir para fazer valer os direitos. Aí, eu mantenho minha posição dos 15%. Vossa Excelência me acompanha? Acompanho. Então, prevalece o voto, por maioria, prevalece o voto do relator, como foi anunciado, vencido em parte o terceiro votante, que elevava os honorários periciais, os honorários advocatícios. O resultado fica proclamado. Próximo. Próximo, 47 da pauta, o segundo da lista de sustentação, falará o doutor João Braulio Faria de Vilhena, pelo recorrido, relator doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, então, Qual que é o processo? é o processo 47, 1676-2013, Isabela Lessa Garcia Vaz, LB Comércio Presente Limitada. Pedindo licença para ir diretamente à conclusão, estou conhecendo os recursos. Enumero, dou provimento parcial ao recurso reclamado para excluir a condenação à multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da oposição de embargo de declaração protelatória. Nego provimento ao recurso da reclamante. Essa é a minha proposta de voto, senhor. Com a palavra, o ilustre advogado. Egrégia turma. A questão central aqui que se debate é a questão da composição da remuneração da autora. Foi realizada uma perícia para se apurar se, efetivamente, ela receberia salário fixo mais comissões ou se somente comissões. A tese de defesa, efetivamente, é que nunca se pactuou salário fixo mais comissão. O que ela tinha, efetivamente, era uma garantia mínima, que, inclusive, está previsto no instrumento coletivo da categoria. Aí vamos aqui ao laudo pericial, conclusão do laudo. Salário fixo. O procedimento adotado se contrapõe ao ânimos da reclamada, ou seja, houve uma anotação que era de garantia mínima como salário fixo, na forma de remuneração pretendida, percebendo-se aí claramente um erro de procedimento. Agora, esse erro vai gerar diferenças mensais de salário fixo durante todo o período imprescrito? Aí, vamos à prova testemunhal. Foram ouvidos 5 testemunhas, uma contraditada e 3 testemunhas da reclamada. 2 vendedoras que sempre disseram que sempre receberam exclusivamente comissões, à base de 3% sobre vendas e 1% sobre troca. E ainda foi ouvida a pessoa que fazia o pagamento para as vendedoras, que fazia a conferência com elas das vendas com as comissões. E o que ela afirmou? Que exclusivamente eram pagas as comissões. Houve realmente houve um equívoco da empresa em não formalizar por todo o período o salário, que foi regularizado em 2012. Então, pede, com a devida vênia ao ilustre relator, que reveja o seu voto, a douta turma, e que efetivamente exclua-se a condenação de pagamento
de uma parcela que efetivamente não foi pactuada. Era uma garantia mínima. São as breves considerações, presidente. Muito obrigado. Bueno. O eminente relator. Presidente, a data máxima venda da sustentação oral, verifiquei que o laudo pericial e a sentença verificaram que a remuneração do reclamante pactuada foi de salário fixo, sim, não mera garantia, como previsto na convenção coletiva. Em razão disso, eu mantenho o voto nesse aspecto, também tenho o pedido de horas extras, também mantenho a sentença na questão das horas extras, de acordo com a prova produzida nos autos. É a minha proposta de voto, senhor. Eu sou o revisor desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, eu analisei também o processo, mas aqui constou da carteira e constou dos recibos. Então, se é um erro, a empresa está pagando, vai pagar pelo erro dela. Ela poderia ter constado uma garantia. Se tivesse constado assim, eu acompanharia a sustentação, mas não foi dessa forma que constou. Então, eu acompanho e data vendo o relator. Eu peço, venha Vossa Excelência e ao eminente relator, mas pelo voto aqui, veja Vossa Excelência, em férias da CTPS da reclamante, foi anotado o pagamento de salário fixo no importe de 447 por mês, bem como uma ratificação em 1º de 1/2012, no sentido de que o salário contratado era exclusivamente sob a forma de comissões, entre parênteses, comissionista puro, no percentual de 3% sobre as vendas líquidas, com a garantia mínima prevista na CCT da categoria, folha 17.18.181. Consta do contrato de trabalho da reclamante, folha 445, que foi avançado entre as partes o pagamento de salário mensal de 447, tendo sido acrescentada a expressão mais 3% sobre suas vendas, dessa maneira, com uma grafia totalmente diversa. Eu entendi aqui o seguinte, a reclamante tinha uma remuneração. Essa remuneração, depois que passou a ser feita sob a forma de comissão, primeiro ela ganhava 447, depois passou a ganhar comissões. Não houve diminuição salarial. Então, o que eu estou entendendo é o seguinte, a reclamante recebia apenas comissões sobre as vendas e deferia o salário fixo aqui todo o período contratual, data máxima vênia por um erro, se fosse o caso, até apenar a empresa pela anotação errada, até seria viável, mas não deferir esse valor do salário. Então, essa é a minha divergência. O eminente relator mantém seu voto? Vou manter, excelência, porque aqui os próprios recibos falavam em salário fixo. E mais, só na carteira. A perícia demonstrou que parte das comissões eram deslocada para o pagamento desse salário fixo. Data vênia não é assim que é gratificar, não é assim que funciona a garantia mínima, não. Garantia mínima só se paga naqueles meses em que se não atinge a garantia mínima. O que diz exatamente, naquele mês em que a comissão foi baixa, paga-se só a garantia mínima. Eu ignoro essa situação de pagar garantia mínima em determinado mês, mais comissão naquele mês. Data vênia naquele mês em que as comissões foram valores menores, paga-se só a garantia mínima. Aqui não, garantia mínima, misturado com salário fixo, mais comissão, data vênia. O desembargador Sebastião também mantém? Mantém. Eu também mantenho minha divergência, porque eu acho o seguinte, ela sempre recebeu, foi a comissão, ela nunca recebeu o salário fixo. Mas constava nos recibos salário fixo, quer dizer, era uma forma de mascarar. Se quis mascarar, ficou pior para ela. Então, proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido em parte o terceiro votante quanto ao valor do salário. O resultado fica proclamado. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, doutor. Próximo. PJ. Mas aqui do processo... então vamos continuar aqui. Próximo é o 54 da pauta, o 5º da lista de sustentação oral. Falará o doutor Fábio Henrique Catão de Oliveira, pela recorrente CIA Modas. Relator, doutor Rodrigo. O eminente relator, por favor, anunciar sua proposta de voto. Qual que é o número do processo? 54. 2019. CIA Modas Limitada, Banco Bradescar e outro, e Márcia Alves Ferreira. Estou indo diretamente à conclusão, estou conhecendo os recursos no MEDOU, provimento parcial recurso, para absolver a primeira reclamada, CIA Modas, do pagamento da multa por oposição de embarque de declaração protelatória. Estou mantendo o valor da condenação, porque ainda é compatível. Essa é a minha proposta. Bueno, com a palavra, o ilustre advogado. Excelentíssimo senhor presidente, pessoa na qual saúdo os demais componentes da turma, prezados servidores e nobres colegas. O que se propõe aqui
esclarecer, Excelência, a distinção de setores na própria CIA. A CIA, ela vende, em seu objeto social, acessórios de moda masculina e feminina. Dentro da CIA, existem dois setores distintos. Um, RFS, que trata do setor financeiro, que vende o cartão de crédito da própria CIA. E o outro é o setor de vestuário, ou setor de varejo, que é especificamente para a venda dos acessórios, roupas para moda, masculina e feminina. Nos autos, desde a defesa, ficou esclarecido que a reclamante, no caso a recorrida, ela trabalhou em períodos distintos, inicialmente no RFS, posteriormente no setor de varejo e novamente voltou ao RFS. Na audiência de instrução, a reclamante recorrida, na intenção de não perder essa vantagem financeira durante todo o pacto contratual, ela diz que a CIA não é dividida por setores. Posteriormente, a própria reclamante, no seu depoimento, esclarece que sim, existem os setores distintos, que são o RFS e o setor de varejo. A testemunha da própria reclamante também esclarece, Excelências, que esses setores eram distintos e que, inclusive, os demonstrativos de pagamento constam exatamente o setor onde o funcionário trabalhou. As folhas 274 e 292 constam os demonstrativos de pagamento da reclamante, no qual está descrito que ela trabalhou no setor de varejo nesse período. Então, Excelências, o que se quer aqui é que haja uma análise específica em relação ao contrato de trabalho, não só durante todo o contrato, mas especificamente em relação ao período que ela trabalhou como varejo. Ela simplesmente trabalhava no caixa, passando as mercadorias, registrando e passando as mercadorias adquiridas pelos consumidores, Excelências. Então, nesse ponto, entende a CIA que jamais, nesse período, poderá ser reconhecido o vínculo como bancário. Além disso, Excelências, o que se quer aqui é que seja reconhecido que o trabalho também da funcionária, mesmo durante o período que ela trabalhou no RFS, não se assemelha ao trabalho de um bancário. E também requerer a desconstituição da multa que foi aplicada. Então, finalizando essas considerações, requer que seja dado provimento no sentido de não reconhecer o vínculo e, se for reconhecido, principalmente que seja avaliado o período em que a reclamante trabalhou simplesmente no setor de varejo e seja excluído da condenação esse período. Nesses termos para deferimentos. Bueno. O eminente relator. Presidente, manter minha proposta de voto. A prova oral vai de encontro à alegação da sustentação oral, porque a prova oral deixa claro que a reclamante trabalhava no setor de RFS, exatamente comercializando cartões, empréstimos, proteção de cartão, planos odontológicos, CP-cheque, exatamente funções típicas de financiamento para compras dentro da loja. Data máxima vênia, não vislumbra aqui essa possibilidade, não vejo a época provado nos autos que a reclamante foi meramente vendedora ou trabalhou no varejo da loja. Data vênia. E a questão da terceirização ilícita, exatamente pela prova oral, a reclamante trabalhando em atividade fim de uma empresa financeira, cabe então a terceirização ilícita, que foi declarada em primeiro grau, ser mantida na minha proposta de voto. Senhor presidente, peço vênia para manter a proposta de voto. Bueno. Desembargador Sebastião Geraldo, revisor. Agora me surge uma dúvida. Onde é que tem essa prova que ela trabalhava no varejo? Confissão dela? Não tem confissão. Tem confissão dela que existiam setores distintos, RFS e varejo. E nos demonstrativos de pagamento, que são as folhas 274 e 292, no canto superior direito, consta o setor de cada funcionário. Lá consta que ela trabalhou no setor de varejo, nesse período.
Não, desembargador, Não, Sebastião, a folha 3, no segundo parágrafo, de baixo para cima, está assim: também a prova oral não deixa dúvida de que as atividades desenvolvidas pelo autor estavam ligadas ao atendimento no caixa da primeira reclamada C&A Modas, comercializando produtos do segundo reclamado. Aí ele transcreve o depoimento. Trabalhando no caixa. Diante dessa prova aqui, eu acompanho data vendo o relator. Eu peço vênia a Vossa Excelência, eu aqui até acho que merece uma reflexão da nossa parte. A reclamante era caixa da loja C&A. Então, a loja C&A vende os produtos dela e também lá dá o cartão de crédito para quem precisa, etc. Então, eu estou fazendo o seguinte raciocínio. Se a gente for desmembrar uma categoria de caixa, que não é uma categoria profissional diferenciada, ela é comerciária, para todos os efeitos ela é comerciária. Se a gente for desmembrar porque ela vende alguma coisa do Bradesco, quando um caixa de banco, por exemplo, recebe conta da CEMIG, eu vou ter que dar a relação de emprego do caixa como eletricitário na CEMIG também, porque a relação é a mesma. Ela vende o Bradesco, coloca lá à disposição financiamento, etc., e ela, como empregada da C&A, ela faz essas vendas. Agora, se for assim, então, por exemplo, um caixa recebeu uma conta de luz da CEMIG, nós temos que dar relação de emprego com a CEMIG, eletricitário. Se eu receber uma conta de água da Copasa, nós temos que dar uma relação de emprego com a Copasa, porque ele recebeu conta de água. Eu acho que data máxima vênia, nós estamos avançando demais aí. Então, eu peço, vênia eminente Senhor relator... presidente, só para registrar o seguinte, Pois não. nós já julgamos outros casos, essa é aquela situação que está no limbo. Eu também não estou muito confortável nem num nem no outro posicionamento, de negar ou de conceder. Então, o Tribunal Superior é que vai definir esses limites. Parece que agora, especialmente pelos votos mais diretos do Supremo, vai definir um pouco mais a terceirização, porque fica um limbo jurídico que dificulta para todo mundo, dificulta para a empresa, para os advogados, para o julgador. Claro. O que é terceirizável, o que não é terceirizável? Os tribunais superiores têm que definir isso para nós, porque a decisão não vai ser essa do regional, vai ser o que o TST vem decidindo. Tem prevalecido isso, apesar de que o Supremo sinaliza no outro sentido. Então, eu até não teria dificuldade alguma de adaptar esse entendimento, mas vou aguardar um posicionamento mais definitivo dos tribunais superiores para não ficar mudando cada hora para um lado ou para o outro, mantendo, então, o que vem decidindo até agora. Vossa Excelência entendeu a minha dificuldade, né? Porque ela era caixa. Então, por exemplo, se alguém fizer um outro raciocínio desse tipo, um caixa de banco, então, ele teria N mais uma possibilidade de reclamar. Sim, só que o caixa não está vendendo nenhuma conta da CEMIG, que ele vendia cartões do banco, né? Não, mas a questão não é vender, a questão é financiar. A loja vende a mercadoria. O cliente, é o mesmo caso, o cliente quer o financiamento, então quem faz o financiamento é o Bradescar, que é até do mesmo grupo econômico. Então, ela acompanha ali, dá o financiamento, etc. É isso que a minha dúvida é. Os tribunais têm que definir isso para não ficar assim ao sabor do entendimento momentâneo de um ou outro julgador, até para estar uma segurança jurídica, né, para nós. Eu acho que data máxima vênia, o erro foi da nossa jurisprudência. Nós entramos numa área que é minada, porque a fazer esse raciocínio nós vamos ter que fazer para todos. Então, essa é a minha dificuldade. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto do eminente relator, vencido o terceiro votante, que dava provimento ao recurso. Esse é o resultado, fica proclamado. Eu agradeço, Alex. Só para contribuir com a Claro. conversa, não interfere mais no voto, Claro. até guardei para... Se eu não estou enganado, o TST já decidiu em relação àqueles funcionários dos Correios, que também fazem pagamento e tal, Isso. e nesse eles entenderam que não era considerado bancário. Para mim é muito semelhante, mas é só para acrescer a discussão. A dificuldade, é isso que o desembargador Sebastião Geraldo mencionou, fica esse desconforto, porque Sim, sem dúvida. aplicar esse raciocínio, nós teríamos que aplicar para todo mundo. O julgador tem essa obrigação. O advogado não, ele vai defender o cliente dele, mas o julgador tem essa obrigação. Manter Se eu uma aplicar coerência. em um, tem que aplicar em todos. Para manter né? uma coerência do ponto de vista que ele está atuando. Vamos esperar que o Supremo decida logo isso, porque Agora com essa Roma locuta, uniformização, causa finita. Obrigado, Excelência. Bom dia, a doutor. todos. Próximo. Próximo é o 5º da pauta física, o 7º da lista de sustentação oral. Falará o doutor Igor Pacheco de Freitas, pela agravante. Relator, doutor Sebastião. Senhor presidente, esse O quinto... eminente desembargador relator é o 649/2008. Delta Service, Paulo O Rosa. advogado está presente, não? Igor Pacheco Está de Freitas. presente, doutor Sebastião. Está atrás da coluna ali, mas está presente. Está escondido.
Então, senhor presidente, aqui é o seguinte, esse processo, eu confesso que tive alguma dúvida, mas como eu entendo que o julgamento não pode pairar para as partes, dúvida alguma sobre o julgamento, eu estou achando mais prudente, nesse caso aqui, anular a decisão do desembargo, determinar uma nova perícia por um perito que, sem dúvida alguma, seja habilitado, que aqui houve uma dúvida se ele era habilitado, o juiz que era de confiança dele, mas não tem a prova nos autos que ele tem habilitação para fazer a perícia. Então, aqui, para não pairar essa dúvida, apesar de já ter ocorrido 2 perícias aqui, eu estou achando mais razoável determinar uma nova perícia prevista para as partes, até para que a decisão esteja inteiramente rígida. É a minha proposta de voto. O ilustre advogado fala pela Delta. Isso. Delta Certo. Como o eminente relator está anulando a decisão e determinando a realização do novo cálculo, o senhor aguardaria o primeiro voto divergente? Só gostaria de acrescentar, Excelência, que há comprovação nos autos que realmente o perito não é contador. E o acordo foi muito claro ao designar uma perícia contábil. E quando a gente fala em perícia contábil, não é um mero cálculo. Um mero cálculo poderia ser feito por um administrador ou por um economista. Mas o acórdão fala em análise das demonstrações contábeis, ou seja, da contabilidade da empresa. Então, a agravante entende que, realmente, apenas um perito contador poderia estar exercendo esse munus. E mais, outra questão que ficou muito claro aqui nos autos, né, foi a confusão que o perito nomeado fez. Então, ora, ele apresentou cálculos, né, com base de cálculo das comissões, muito acima do que havia sido mencionado na inicial. Então, realmente, faz-se necessário aí a designação de nova perícia, né? E se esse não for o entendimento de Vossas Excelências, é necessário também rever o arbitramento que foi feito nos autos. O arbitramento da comissão, a comissão que foi arbitrada nos autos, Excelência, se levarmos para o ano de 2002, esse valor, que a relação é de 2002 a 2007, nós teríamos o valor aí de 57 salários mínimos em 2002. Então, é uma comissão que não condiz com a realidade da relação de trabalho entre as partes e nem mesmo com a realidade das empresas. Então, eu peço aí que seja revista aí essa questão, caso seja ultrapassada a nova perícia. O voto está acolhendo. Pois não. O eminente relator? O voto está acolhendo, estou anulando, determinando nova perícia. Como o eminente relator está acolhendo essa pretensão, anulando a decisão e mandando realizar a nova perícia, o relator mantém um voto, eu sou o revisor, estou de acordo. Terceiro votante, desembargadora Maristela. Também de acordo. Eu acuso aqui também, havia esquecido que eu recebi o memorial. Então, eu proclamo que é unanimidade para prevalecer o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Com relação aos honorários, a devolução, o tribunal se pronunciou? Não, aí, doutor, anulada a decisão e a perícia, aí volta tudo para a primeira instância, o juiz vai decidir e o senhor terá, inclusive, o direito de recorrer, se for o caso. Perfeitamente. Excelência, bom dia, muito obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Próximo é o terceiro da pauta, o 12º da lista de sustentação. Falará o doutor Rodrigo de Oliveira Campolina, pelo agravado, relator, doutor Sebastião. Da lista aqui, qual que é? Foi a inscrição É o feita 12. hoje? 8? Foi feito hoje. A inscrição foi feita antes. Foi. E não estava na minha relação. Que número o processo? É o terceiro da pauta. É o 35? O 346 de 2006, um agravo de petição. O 8º da pauta, não é isso? Ana Terceiro da pauta. Quanto? Terceiro da pauta física. 12º da lista de sustentação. Ana Paula e Sidney Castro, é isso? Isso. Pois não. Já localizei, senhor presidente. Ana Paula Vilar, Cecílio Outros, Sidney Cássio Alves Rocha, RC Sistema, APC Participações, RBA Turismo. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, esse também é um processo peculiar, mas eu estou entendendo de manter a decisão de origem. Negar provimento. O eminente relator está conhecendo, negando provimento. O ilustre advogado fala pela agravante.
Pelo agravado. Pelo agravado? Então, se tiver voto divergente, passaria. Vossa Excelência fala, no caso aqui, a agravante é exequente. Não. Ele fala pelos agravados. Pois é, mas aqui a exequente... Exequente Os executados é que apresentaram o agravo de petição, não é isso? Isso. Os executados. Então, o senhor fala pelo reclamado, o senhor fala pelos reclamados, pela reclamante? Pelo reclamante agravado. Pelo reclamante. Então, está certo. Como o eminente relator está conhecendo e negando provimento, o senhor quer sustentar ou prefere aguardar o primeiro voto divergente? Perfeitamente. Vai aguardar o primeiro voto divergente? Então, a divergência é o seguinte, como aqui é caso de penhora de bem de família, eu aqui desconsidero a legislação processual, a legislação ordinária, porque eu entendo que a Lei 8.009, ela regulamenta o artigo 226 da Constituição Federal, que visa a proteção do bem de família. Então, no caso aqui, eu dava provimento ao recurso. Essa é a minha divergência. E o ilustre advogado tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator e demais membros dessa turma, a sustentação oral com relação ao ponto específico do bem de família. Esse imóvel que foi constrito, desde o início, desde o processo de conhecimento, houve um anúncio de camuflagem de bens, tanto é que foi constituída, né, na inicial foi apontado as 3 empresas que compunham esse grupo econômico. E esse bem, esse imóvel constrito, ele pertence à segunda reclamada, à empresa, né? Esse processo subiu ao retorno, depois de embargos de terceiros e etc. e tal, eles entraram como, os sócios entraram como terceiros intervenientes na tentativa de apontar esse bem como bem de família. Contudo, data máxima vênia, esse imóvel não era nem residência de qualquer um desses sócios da empresa, tanto é que os sócios dessa empresa tentaram simular um divórcio, foi proposta essa ação de divórcio em Belo Horizonte, e a Lei Processual Civil prevê que o divórcio deve ser proposto na comarca de origem, né? E esse imóvel pertence à Lagoa Santa, né? Esse imóvel tem uma característica interessante, que ele, pertencendo à segunda reclamada, à empresa e não aos agravantes, ele foi dado em garantia, como hipoteca, em dívida para capitalizar a empresa, né? E, data máxima vênia, poder dar esse bem em garantia para capitalizar a empresa, ser viável e não reconhecer esse bem como um bem da empresa para garantir crédito trabalhista, entendemos que deve ser mantida a decisão ACO e o acompanhamento do voto do relator. Pois não. O eminente relator. Senhor presidente, é exatamente esse o ponto fundamental. Se a empresa coloca o bem no seu patrimônio da empresa, e não seria bem de família. E aí a pretensão agora é agasalhar a ideia de bem de família num bem que foi colocado como ativo da empresa. Então, eu entendo que a decisão está acertada e eu mantenho a minha proposta de voto. Não, exatamente esse é o ponto da divergência. Porque a prova aqui é que os sócios moram nesse imóvel. E a proteção da Lei 8.009 fala assim, a residência da família, ela não trata de propriedade. Porque quando o artigo 226 da Constituição fala em proteção da família, a Lei 8.009 vem regulamentar, e ela fala residência da família. Então, aqui eu entendo que data máxima vênia dos entendimentos em contrário, se os sócios provam, e aqui no caso está escrito no voto que eles provaram, se eles moram no imóvel, essa parte onde eles moram, porque parece que o imóvel tem uma parte residencial e uma parte comercial. Essa parte que eles moram eu daria a impenhorabilidade. Mas esse é o meu entendimento. Colho o voto da terceira votante, desembargadora Maricela. Esse imóvel de 2 partes, comercial e residencial? Acho que é esse mesmo. Ele tem uma parte que é comercial e a outra onde reside. Deixa eu ver se é esse caso. Porque nós analisamos diversos processos, pode ser que às vezes a gente... Veja bem. Não, aqui, ó. O imóvel se encontrar em condomínio residencial, estar assim caracterizado, folha do voto. Não, mas foi em condomínio residencial. É um condomínio residencial e está no nome da empresa. Até que se fosse uma microempresa, até que eu acompanharia o seu revisor. Mas trata-se de uma empresa com vários sócios, né? E eu acompanho o relator nesse ponto. Então, eu proclamo que prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido o revisor. Esse é o resultado que fica proclamado. Obrigado, Bom dia, doutor. Bom dia. Próximo.
Próximo é o 42 da pauta, o 11º da lista de sustentação oral. Falará a doutora Silvia Maria Lasmar, pela agravante. Relator, doutor Rodrigo. 42. Sim. Ó engenharia. 42. O Engenharia Limitada e o agravado é o Ministério Público do Trabalho. O relator é o doutor Rodrigo Ribeiro Bueno, quem eu peço que anuncie sua proposta de voto. Indiretamente a conclusão, estou conhecendo a agravo de petição e no mérito do provimento parcial ao apelo, apenas para autorizar a retificação do polo passivo da presente execução mediante alteração cadastral para que conste, segundo executado, como sendo O Engenharia Limitada. Determina ainda a retificação da capa dos autos para que dela conste a primeira executada, Orteng Equipamentos e Sistemas S.A., como segunda recorrida. Custas pela agravante no importe 44,26. É a minha proposta. A ilustre advogada fala pela agravante. Pela agravante. A senhora tem a palavra, doutor. Bom dia a todos. Essa egrégia turma. O agravo de petição foi interposto pela segunda executada, pela O Engenharia, ao fundamento da sua ilegitimidade passiva para constar desta execução. Apesar de ter reconhecido, o juiz Acorde, apesar de ter reconhecido a impossibilidade do cumprimento da TAC atualmente pela primeira executada, ele inclui na lide a segunda executada a hora agravante, determinando o cumprimento das obrigações e também o pagamento da multa. Entendemos que há um equívoco nessa questão por dois motivos, por dois fundamentos. O primeiro deles não existe um grupo econômico. Existem dois grupos econômicos, sendo que a Orteng Equipamentos faz parte do grupo econômico Embrael e a O Engenharia faz parte do grupo econômico Vansi, tendo, inclusive, a Vansi como uma de suas sócias. Toda a documentação juntada comprova a existência dos dois grupos econômicos. O outro fundamento é que as obrigações assumidas no termo de ajuste de conduta são obrigações personalíssimas. Diga-se de passagem, a primeira executada ela alega uma cisão sem esclarecer exatamente os fatos. As obrigações assumidas com relação na sucessão se limitam aos contratos de trabalho que foram transferidos de uma empresa a outra. Essa cisão ela não tem nenhuma ligação, nenhum laço com relação ao TAC. Entendemos que a agravante não foi fiscalizada. A agravante não firmou o TAC. A agravante não descumpriu o TAC. A agravante não fez nenhum acordo neste processo ou mesmo tenha descumprido. Então, fica a pergunta, se a agravante não participou absolutamente em nada deste ato jurídico, em termo estrito, por que ela tem que ser compelida ao cumprimento das obrigações ali assumidas? Esta é a nossa grande questão. Como entendemos que as obrigações assumidas têm caráter personalíssimo e como as duas empresas, a primeira executada, ela continua existindo, ela continua tendo as suas funções, as portas abertas, e não existe laço de relação entre as duas empresas. Não fazem parte do mesmo grupo econômico, e a segunda agravante, a segunda executada, a hora agravante,
em momento algum, participou de qualquer momento com relação ao TAC. Diante disso, a gente requer o provimento do agravo de petição. Pois não. O eminente relator. Senhor presidente, não obstante a brilhante sustentação oral, peço vênia para manter minha proposta de voto, porque a questão aqui foi de grupo econômico, existente grupo econômico após a cisão, as empresas, então, no caso, a agravante, exatamente, a agravante O Engenharia, mantém-se como parte legítima no polo passivo da execução trabalhista desse TAC, apesar de que não foi ela que assinou, mas ela tem que cumprir aquelas obrigações, principalmente a obrigação de pagar as multas que são devidas pela empresa que deu origem a ela através da cisão. Data máxima vem em razão exatamente da questão do grupo, da existência de grupo econômico. E aqui, no caso em questão, exatamente essa obrigação de fazer, não se está agora exigindo a obrigação de fazer a partir do momento em que houve a cisão e que essa empresa agravante, a hora agravante, tem menos de 100 empregados. O que se está exigindo é exatamente o cumprimento, a multa em razão do que deixou de ser observado no TAC pela empresa sucedida, pela empresa anterior, que deu origem à empresa do mesmo grupo econômico e hora agravante. Então, exatamente nesse ponto aqui do voto, em relação à condenação da multa por descumprimento do TAC, dessa forma, decorre do descumprimento da obrigação antes de operada a cisão parcial da OES, quando essa empresa possuía cerca de 400 empregados. Então, exatamente, nesse caso, não se está exigindo multa em relação ao período em que a O Engenharia tem menos de 100 empregados. Está se exigindo a multa por ser ela uma empresa do mesmo grupo econômico e multa em relação à existência de obrigação de fazer não cumprida pela OES, empresa que existia antes da cisão parcial. E, em razão disso, eu peço vênia para manter meu voto. Pois não. O relator desembargador Sebastião Geraldo, o revisor desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, isso aqui tem uma certa semelhança com o primeiro caso que apreciamos hoje, só que aqui a empresa consta no polo passivo, né, como sucessora. Nesse ponto, eu estou de acordo com o eminente relator. Só que dentro desse espírito, que a empresa tinha 400, agora tem menos de 100 empregados, e como o próprio CPC faculta, até de ofício, modificar o valor, eu estou achando aqui mais equitativo, mais razoável, aplicar uma redução no valor dessa multa, manter sim para ter o efeito pedagógico, mas eu estou propondo reduzir para R$22 mil, por uma questão de equidade diante das singularidades da situação que estamos vivendo. Mantenha o efeito pedagógico, mas atenua, porque a ideia não é fazer uma vingança contra a empresa diante disso também. Então, eu peço vênia para divergir nesse tópico, para reduzir pela metade a multa. Pois não. O eminente relator acolhe a divergência? Vou acolher a divergência. Então, como o eminente relator acolhe, eu também, meu entendimento é esse, é o momento atual, nós temos discutido muito isso aqui, o momento atual de crise econômica, a empresa que tinha 400 empregados, agora tem menos de 100, então, reduzir a multa nos termos do voto do divergente do eminente relator, reduzir a multa para R$22 mil, então fica modificado, mas fica acrescentado essa divergência, e eu proclamo que a unanimidade... Reduzir para 22. Não, sem divergência. A unanimidade prevaleceu o voto do relator, é adaptado para reduzir a multa a R$22 mil. E o resultado fica proclamado. Obrigada. Bom dia, doutora. Bom dia. Próximo. Próximo agora é o PJE. PJE, sessão então. de 9h44. Sessão do PJE. Sessão de 9h44, doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Qual é o número? É o 21 da pauta, doutor Rodrigo. Falará o doutor Eliseu Klein, pela agravante Ana Jucla. 21 da pauta. Agravo de petição.
É um agravo de petição, agravando-se a União Federal, Anajucla, agravado os mesmos, e o ministro Antônio José de Barros Levenhage, nosso ex-corregedor. O eminente relator, com a palavra para anunciar a sua proposta de voto. Está abrindo aqui. Doutor Rodrigo? Um minutinho. Não, pois não. Abrindo aqui. Senhor presidente, indiretamente à conclusão, estou conhecendo os agravos de petição e, no mérito do provimento ao agravo interposto pela União Federal para determinar a utilização da TR como índice de correção monetária dos créditos exequendos. Dou ainda parcial provimento ao recurso da autora para condenar a União Federal ao pagamento de honorário advocatício de sucumbência em favor da associação autora, arbitrados nos percentuais mínimos previstos nos incisos 1 a 5 do parágrafo 3º do artigo 85 do CPC de 2015, sobre o valor do proveito econômico omitido, observando-se ainda o disposto no parágrafo 5º do artigo 85 e no parágrafo único do artigo 86, ambos do CPC de 2015, bem como a regra contida na OJ número 348 da SDI 1 do TST, custas pela executada no importe 44,26, isenta, se trata da União Federal. Essa é a minha proposta de voto, senhor. O ilustre procurador fala pela associação, pela Anajucla. O senhor tem a palavra, doutor. Eminente senhor presidente, senhor relator, senhora desembargadora, senhor desembargador, funcionários desta casa, caros colegas. Nós estamos diante aqui de um processo sui generis. E talvez aí se estabeleça essa pequena confusão em relação a IPCA e a TR. O que aconteceu? A associação, que representa os ex-discassistas, entrou com um pedido administrativo, processo administrativo, junto ao TST. Este foi negado. Daí originou-se o mandado de segurança, que acabou por ser julgado no STF. Desse mandado de segurança resultou a parcela PAI, que foi determinado a incorporação nos vencimentos e a busca do valor pretérito através de execução. Mandado de segurança coletivo. Feita a incorporação, a associação solicitou que fosse fornecido pelo tribunal o histórico e as planilhas de todos os associados. Essas planilhas foram fornecidas pelos TRTs através de uma ordem advinda do presidente Levenhage à época. Feito o cálculo, ajuizou-se as ações de execuções que foram processadas por carta de ordem. O cálculo utilizado foi o cálculo da Justiça Federal. Eis que não se trata aqui de verba trabalhista, mas sim de uma verba que oriunda de um feito administrativo, ou seja, não é verba laboral propriamente dita, é uma verba
devida, é um valor devido, uma parcela devida a servidores públicos, porque esta condição ainda não foi retirada dos juízes classistas, tanto que eles recebem os seus proventos através dos tribunais competentes. Ajuizada a ação, as ações, ao TRT3 foram encaminhados 4 grupos. 2 já foram julgados com a mesma decisão na 45ª Vara, está para distribuição, para julgamento do agravo de petição. Este processo que estamos decidindo aqui e mais um na 5ª Vara que ainda não foi julgado. Todas as decisões primaram por entender, através do reconhecimento do valor histórico pela União, das planilhas apresentadas, e de cálculo de perito habilitado, que o índice a ser aplicado é o IPCA. Por quê? Porque a DI 4357 e 4425 não limitaram, não falaram sobre as verbas administrativas, e sim sobre as verbas laborais, as verbas das ações trabalhistas, dos créditos trabalhistas, e apenas para aqueles que haviam sido pagos até março de 2015. A partir de março de 2015 seria aplicado o IPCA. Estas verbas não foram ainda inscritas em precatório. Portanto, a correção delas deve obedecer necessariamente o que se estabeleceu no julgamento daquelas ADIs, da 4357 e 4425. Visto que não houve nenhuma limitação em relação a isso. Ao contrário, houve a concessão do índice de IPCA-E, a partir de março de 2015. Esse é o entendimento, inclusive, que já foi esposado pelo Tribunal do Pará, pelo Tribunal de Santa Catarina, pelo Tribunal da Paraíba, Rio de Janeiro, que já tiveram seus julgamentos adequados, inclusive com expedição do precatório da parte incontroversa. Pois bem, entende, então, a associação que a decisão de primeiro grau não merece nenhum reparo no que tange a aplicação do IPCA, até porque a TR não dá a correção devida, a correção necessária. Há, sim, com certeza, um enriquecimento ilícito por parte da parte devedora, porque ela tem uma vantagem financeira enorme em não pagar, em não honrar com seus compromissos, em detrimento do capital do beneficiário da verba a ser paga. No caso aqui, o juiz classista. Nesse sentido é que pugna a Jucla para que seja mantida a decisão, que seja reformada como de fato foi, para conceder os honorários de sucumbências, assistência judiciária gratuita e a expedição do precatório da parte incontroversa, até que, sendo mantida a decisão e pelo fato de ainda caber recurso à Corte Superior, e tendo a União concordado com valores que constam dentro dos autos,
como incontroverso que seja determinada a expedição desses precatórios, que seja mantida a decisão questionada e que seja deferido, sim, os honorários de assistência judiciária gratuita, pugnando sempre pela preservação do poder de reparação do prejuízo causado a uma categoria que não recebe aumento há mais de 20 anos. É o que tem a dizer a associação nesse momento. Bueno. O eminente relator. Senhor presidente, atacando a questão da TR e do IPCAE, data máxima vênia já ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal na liminar dada pelo ministro Dias Toffoli, ao apreciar a medida cautelar número 22/2012 do Rio Grande do Sul, que a tabela única proposta, editada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, estipulando reajuste dos créditos trabalhistas mediante aplicação do IPCAE, data máxima vênia, já ficou superada e retornou-se ao critério anterior da TR, previsto no artigo 39 da Lei 8.177/91. Além disso, já na modulação de efeitos na ação declaratória de inconstitucionalidade, exatamente da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos da emenda constitucional número 66 de 2009, até 25/3 de 2015, ficou estipulado que essa correção monetária, a inconstitucionalidade e a aplicação, a inconstitucionalidade da TR e a aplicação em seu lugar pela modulação de efeitos pelo IPCAE, ficou restrito apenas aos precatórios tributários, que deverão observar esses índices IPCAE. No caso aqui, ainda não foi expedido o precatório, razão pela qual eu dou um provimento ao recurso da União Federal para determinar que a correção, como ainda não foi expedido o precatório, a correção monetária deve observar o índice da TR. Com relação ao recurso adesivo da Anajucla, eu faço coro com a sustentação oral da tribuna e estou deferindo, sim, data máxima vênia ao caso de aplicação do inciso 2º da súmula 219 TST, que fala, na situação de substituição processual, o sindicato ou a associação tem direito a receber os honorários advocatícios de sucumbência. Essa, então, a minha proposta de voto, no sentido de dar provimento ao agravo interposto pela União para determinar a utilização da TR como índice de correção monetária dos créditos exequentes e, por sua vez, dar provimento parcial ao recurso da autor para condenar a União Federal ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, em favor da associação autora. A minha proposta. Revisor desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, aqui também é uma situação que o tribunal se analisou de um jeito e depois parece que retrocedeu. Né? De fato, esse índice é muito mais próximo da inflação. O TST até chegou a adotar um entendimento que depois teve que refluir em razão da liminar do ministro Toffoli, restringindo a aplicação na área tributária. Acho até mais justo que se fosse adotado também o IPCAE, mas o próprio Supremo sinalizou no sentido contrário, então, para não criar uma falsa expectativa, já que o próprio Supremo aponta nesse sentido, estamos aplicando aqui nos julgamentos nossos a todo momento, então, mesmo sendo um processo administrativo, eu acho mais razoável manter o entendimento que o Supremo sinalizou. Daria uma diferença aqui fundamental, mais de R$1 milhão eu percebi aqui, mas esse é o entendimento que está apontando o Supremo, e o TST sucumbiu e teve que ajustar por disciplina judiciária esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eu só tenho uma pequena divergência que eu acho que eu indicaria fixar de uma vez o percentual dos honorários. Eu fixaria em 15%, e como agora o novo CPC diz, se houver recurso, um acréscimo por estar em segundo grau, fixaria mais 2%. Então, daria 17% de
honorários advocatícios. E quanto às custas, eu acho que deveria condenar a Analjuca a pagar sozinha as custas na forma desse artigo 789 e dando isenção para a União, até porque o provimento houve provimento do apelo. Quanto ao resto, estou de acordo com o relator. São essas pequenas duas questões menores que eu estou divergindo. Bueno, eu sou o terceiro votante. Em relação à atualização monetária, nós estamos todos de acordo, porque nessa decisão do STF Supremo Tribunal Federal, ele declarou a inconstitucionalidade de alguns artigos daquela lei, mas não do artigo que trata da legislação trabalhista. Por isso que depois houve essa liminar e o colégio TST teve que retroceder no que havia decidido, porque exatamente o Supremo não declarou a inconstitucionalidade daquele artigo, que trata exatamente do crédito trabalhista. Eu tenho uma pequena divergência em relação ao voto de Vossa Excelência do eminente relator, apenas nos honorários de advogado, porque essa decisão é originária de um mandado de segurança coletivo, cujo relator foi o ministro Valmir Oliveira da Costa. E nessa decisão eu não vi condenação em honorário de advogado. Essa decisão baixou a primeira instância para liquidar o título. Liquidar o título significa cumprir o que nele foi determinado. Parágrafo 1º, artigo 879 CLT. Então, aqui eu não deferia honorários advocatícios. Eu acompanho o voto do eminente relator com ressalva dos honorários advocatícios, que eu não deferia. O eminente relator mantém o voto, né? Presidente, eu vou manter porque o novo CPC fala que os honorários também são devidos na fase de execução, data máxima vênia. Não são só aqueles honorários advocatícios previstos no título executivo, no caso foi o mandato de segurança coletivo. Aqui também é uma execução que está sendo resistida pela União, então data máxima vênia. É o caso de honorários, exatamente aplicando a íntegra o CPC que fala. Os honorários são devidos também na fase de execução. E aqui foi até um agravo de petição. Então, a questão da isenção de custas, eu acho que não há se falar em isenção de custas aqui. Aqui é um agravo de petição proposto pela União e adesivamente pela Anajucla. Os honorários, as custas no processo trabalhista, elas são devidas pela executada, nunca pela exequente. Aqui a Anajucla é a substituta processual, ela está na figura da exequente. Então, ela não tem que pagar honorário, data máxima, não tem que pagar custas em hipótese alguma. Quem tem que pagar a União não paga porque é isenta. Data máxima, manter meu propósito. Agora, a questão aqui dos honorários advocatícios, eu prefiro manter a minha proposta de voto em fixar em valores mínimos daqueles percentuais previstos no artigo 85, parágrafo 3º, data máxima vênia, porque eu estou vislumbrando que os honorários, que a causa aqui é de valor considerável, ele não é um valor que supere muito 200 salários mínimos. Então, eu não posso fixar de 10% a 20%, observando para o inciso 1º desse artigo 85, parágrafo 3º, data máxima. Eu tenho que já fixá-lo, porque vai dar rebote. Aqui vai passar desse valor de 200 salários mínimos, vai ter que incidir na outra escala, na outra faixa, melhor dizendo, a palavra certa vai sair dessa faixa de salário mínimo, vai passar para outra faixa. Então, de antemão, já estou fixando o valor dos honorários, exatamente porque eu vislumbro a possibilidade, na hora que fechar os cálculos de liquidação, de mudar de faixa. Não já fixado uma vez na faixa inicial. Aí, exatamente porque o CPC novo, se for verificar bem lá, ele vai mudando esses percentuais quando vai passando de faixa para faixa. Data máxima vênia, nesse sentido, eu mantenho minha proposta de voto. Desembargador Sebastião. É ponderável, já que eu não tinha percebido essa possibilidade da mudança de faixa na maior. Então, nesse ponto, eu vou acompanhar, então, é questão menor e faixa, deixa. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator. Vossa Excelência não vai ficar vencido em parte, então, desembargador Sebastião. Eu vou ficar vencido no recurso da Anajucla, que eu não deferi os honorários advocatícios. Então, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, como foi anunciado, por maioria, seu resultado fica proclamado. Obrigado. Doutor. Próximo. Próximo, ainda na sessão de 9h44, é o segundo da pauta, falará a doutora Raíssa Miranda Guzela Oliveira, pela agravante. Dois da pauta, doutor Rodrigo. Núcleo Educação Bem Me Quer. Erlaine Aurélia Santos Oliveira. É agravante.
Agravante é Núcleo de Educação Bem Me Quer. Não, o agravado... Está errado aqui? Ah, então está certo. Foi retificado. Apareceu aqui, Núcleo de Educação. Quando o doutor Rodrigo tiver condição de apresentar sua proposta de voto, pode fazê-lo, por favor. Gente, pedindo licença para ir diretamente à conclusão, eu estou conhecendo o agravo de petição e no mérito nego provimento, custas de 44,26 pela executada. Essa é a minha proposta de voto. A ilustre advogado fala pela agravante. Pelo agravante, Núcleo de Educação. Tem a palavra, doutor. Obrigada. Bom dia. Esse caso é um agravo de petição que a gente interpôs da decisão do juiz de primeira instância, uma vez que esse processo da Erilaine, ele está completamente pago. Completamente. Não tem nenhuma dívida nesse processo. No entanto, na audiência em que foi firmado o acordo, que foi a audiência inicial, a empresa firmou o acordo, cumpriu o acordo integralmente. No entanto, na audiência, o juiz determinou a restrição dos bens da reclamada, porque sabia que naquela vara do trabalho haviam outros processos da mesma empresa, em face da mesma empresa. Então, ele mandou gravar os imóveis com restrição. Gravou os imóveis, 3 bens imóveis dos sócios da empresa que sequer estão no polo passivo. Bom, o processo foi integralmente pago, custas, está tudo pago, não tem nenhuma dívida nesse processo. Então, o que aconteceu? O juiz determinou que todas as execuções trabalhistas daquela vara fossem revertidas para um processo piloto. Então, reuniu todas as execuções no processo de número 144, que não é esse. No processo de 144, determinou a penhora de um prédio no importe de R$ 1.600.000 avaliado pelo oficial de justiça avaliador. Então, esse bem está penhorado no processo de 144, que garante todas as execuções trabalhistas, que hoje somam cerca de pouco mais de R$ 140.000. Então, como tem a penhora desse prédio de R$ 1.600.000, que é muito mais do que o necessário para garantir R$ 140.000, nós entramos nesse processo requerendo a retirada das restrições dos imóveis que estão aqui. Porque a reclamada, os sócios da reclamada estão com todos os bens constritos que dão para poder pagar essa dívida cerca de 30 vezes mais que a dívida, entendeu? Então, nós agravamos de petição requerendo a retirada da constrição desses bens no processo do 164. Uma vez que o excesso de execução aqui é patente, não tem... É óbvio, uma vez que a gente tem muito mais do que R$ 1.600.000 para garantir R$ 140.000. É 30 vezes mais do que o valor da dívida. Então, não tem nenhuma necessidade da restrição dos imóveis nesse processo aqui, já que no processo piloto a gente já tem uma penhora de 25 vezes o valor da dívida. Esses imóveis penhorados nesse processo aqui são em excesso de execução e está em clara violação ao que preleciona, né, o artigo 805 do novo CPC, que diz que a execução tem que ser dada da forma menos gravosa para o devedor. Nós temos imóveis aqui bloqueados, inclusive de terceiro, porque os sócios não estão nessa lide. Eles não estão incluídos nesse polo passivo. Então, requer, com a devida vênia do entendimento do ilustre relator, que seja reformada a decisão ACO, que inclusive constou, caso seja mantida a penhora do imóvel naqueles autos, nos autos 144, deverão ser retiradas as restrições em relação aos imóveis lançados nesse processo. O agravo de petição do processo 144 foi julgado por esse tribunal improcedente. Qual que foi a turma? Sexta turma desse tribunal já julgou improcedente nossos embargos, manteve a penhora lá, ou seja,
As dívidas trabalhistas estão mais do que garantidas no processo de 144, com bens de R$ 1.600.000, tornando claro o excesso a penhora dos imóveis no processo 164, nesses autos ora discutidos. Portanto, requer a procedência do agravo interposto. O eminente relator. Eu vou manter minha proposta de Vossa Excelência, porque no momento em que a decisão de primeiro grau foi prolatada, não havia essa questão de que já teria sido julgado esse agravo de petição em que se, dentre outras medidas, se pede a desconstituição da penhora do mencionado imóvel, desse prédio, né? Esse prédio. Não havia essa notícia, então, naquele momento, eu entendo que a decisão do juiz foi cautelosa, não liberando os imóveis que estão penhorados no processo em que é exequente a senhora Erilane Aurélia Santos Oliveira. Não se liberando esse imóvel exatamente para garantir a execução de outros processos que foram propostos, que estão em fase de execução contra o Núcleo de Educação Bem Me Quer Limitada. Então, nessa hipótese, eu acho que a decisão foi correta. Inclusive porque o juiz de primeiro grau já deixou a válvula de escape. Ele mesmo coloca, ele mantém aquela penhora, caso seja mantida a penhora do imóvel naqueles autos, quer dizer, no processo piloto 1044-22, deverão ser retiradas as restrições em relação aos imóveis lançados em relação ao presente processo, que é exatamente o 1064. Então, quer dizer, eu acho que aqui no caso, no momento que ele prolatou a decisão, foi correto. Então, eu acho que o agravo de petição é improcedente. Deve ser negado o provimento ao agravo de petição. Bastando agora, exatamente por essa válvula de escape que o juiz deu na sua decisão de primeiro grau, a empresa, a executada, né, entrar com um pedido, uma petição diretamente ao juiz da execução, pedindo para ele, então, em razão da manutenção da penhora no processo piloto, na penhora do imóvel no processo piloto, que é suficiente para garantir toda a execução contra a empresa, ele retirar, né, no caso, serem retiradas as restrições em relação aos imóveis que foram penhorados no processo 1064. Acho que é meramente agora o caso de uma petição. Pois não. Desembargador Sebastião Geraldo. Presidente, eu vou acompanhar porque aqui é uma medida de cautela e a penhora em si não interfere no funcionamento do dia a dia da empresa desse imóvel. Se ela tivesse com uma venda para solucionar uma questão, tivesse uma operação mais clara, mas a medida de cautela até liquidar, e o próprio juiz já apontou um caminho de solução, eu acho plausível por enquanto. Eu acompanho. Eu também vou acompanhar exatamente por esse trecho que foi transcrito. O meritíssimo juiz Acorde diz o seguinte: caso seja mantida a penhora do imóvel naqueles autos, deverão ser retiradas as restrições em relação aos imóveis lançados em relação a esse processo. Como a ilustre advogada informa que o agravo de petição foi negado por provimento, ou seja, foi mantida a penhora, então basta requerer o cumprimento dessa cláusula que tem aqui no despacho dele. Então, acho que já está até decidido. Esse agravo de petição vai ser inócuo, porque um requerimento ao meritíssimo juiz de execução vai resolver o problema. Se verídico que transitou em julgado. Então, também por essa razão, eu acompanho. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado, bom dia. Bom dia, doutora. Próximo. Próximo, agora na sessão de 9h33, no quinto da pauta, falará o doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrente. 9h36, pauta da doutora 9h33. 9h33? Então é a minha pauta. É o quinto. 9h33, 15 da pauta. 5 da pauta. 5 da pauta. Uma ação processada pelo rito sumaríssimo. Recorrente Asabias de Oliveira Olegário e Metal Leve S.A. A minha proposta de voto é de conhecer de ambos os recursos ordinários, do reclamante e da segunda reclamada, cumpridos os requisitos de admissibilidade, no mérito, dar provimento parcial ao apelo do reclamante para afastar a declaração de inépcia e determinar a retorno dos autos à meritíssima vara de origem para complementação da sentença, com análise e decisão da parte pedida relativa às horas, esses pelo trabalho realizado depois da 8ª hora diária e da 44ª semanal, como se entender de direito.
fica sobrestada a análise do recurso ordinário da segunda reclamada e dos demais temas do recurso ordinário do reclamante. Essa é a minha proposta de voto. Tem a palavra o ilustre procurador da reclamada. Senhor presidente, senhor desembargador presidente, senhora desembargadora, senhores desembargadores, senhor procurador, senhora secretária, tendo em vista a decisão de Vossa Excelência, a empresa vai aguardar o retorno dos autos, porque realmente fica uma decisão que está sujeita à verificação lá embaixo, né, Excelência? Então, a empresa vai aguardar. A desembargadora Maristela é a segunda votante. De acordo. Terceiro votante, doutor Rodrigo. Impedimento, doutor Rodrigo. Doutor Sebastião, que vota? De acordo. De acordo. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. Bom dia, obrigado. Bom dia, doutor. Obrigado. Prazer em vê-lo, senhor. Prazer é nosso, doutor. Próximo. Agora, na sessão de 9h36, de relatoria da doutora Maristela, o processo 9 da pauta, falará o doutor Michel Pires Pimenta Coutinho, pela recorrida. Abrindo aqui. Número 9 da pauta. Doutora Maristela, quando tiver condições, pode anunciar sua proposta de voto, por favor. A preliminar suscitada pela reclamada encontra razões e, conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito eu estou negando o provimento, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT. O ilustre procurador fala pelo reclamante. Bom dia, senhor presidente. Eu estou pela reclamada recorrida. Pela reclamada. O senhor aguardaria o primeiro voto divergente? Pois não. A eminente relatora está conhecendo e negando provimento. O segundo votante, doutor Rodrigo. Terceiro votante, desembargador Sebastião Também Geraldo. de acordo. Então, a unanimidade prevaleceu o voto da relatora, como foi anunciado anteriormente. Perfeitamente, excelência. Bom dia a todos. Bom trabalho a todos. Bom dia, doutor. Próximo. Parece que tem mais um advogado. O processo, senhor, qual é, doutor? Salvo engano, meritíssimo, está como nono, é o 10.262-53-2016. O senhor sabe quem é o relator? O relator é a doutora Maristela. Nono é esse aí que foi, né, não? Acho que esse que antecedeu, É o quinto acho da que foi o pauta. quinto. É o quinto da pauta, É o doutora. quinto da Então, pauta. inverti. Doutor Leonardo de Almeida Lopes, Isso. falará pela recorrida. Isso. O quinto eu acho que é o que tem um É o problema. quinto da pauta, é o 10.262. O quinto tem um problema nele. Serviço Social do Comércio e Maria José Alves Ferreira. Quando tiver condição, doutora Maristela, pode anunciar a proposta de voto. É aquele caso que eu te falei do edital, mas eu vou retirar, tá? Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo segundo reclamado, no mérito, estou negando-lhe provimento. Um minutinho, só que está abrindo a minha tela aqui para me saber quem é recorrente e quem é recorrido. Recorrente é o serviço. Ela está conhecendo negando provimento, não é isso? O doutor fala pela recorrida, excelência. Pela reclamante? É isso. Então, ele não tem... Vossa Excelência está, no Negando caso... provimento. Está negando provimento, né? Então, quem recorreu foi o SESI. A proposta de conhecer e negar provimento. O senhor aguardaria o primeiro voto divergente? Perfeito, excelência. Doutor Rodrigo, de acordo. Doutor Sebastião Geraldo. Eu cheguei a ficar em dúvida, porque funciona lá nas dependências, mas eu vou acompanhar, acho mais razoável acompanhar. De acordo. Foi não. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. Obrigado, excelência. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, doutor.